Olá, estou passando por aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção porque eu gostaria de falar de um assunto importante sobre a Casa dos Conselhos. As pessoas dão pouca importância aos conselhos municipais, mas eles, de fato e de direito, é quem fiscaliza as obras públicas. Os vereadores, por mais que estejam municiado com esse poder, é um poder que de fato deveria fiscalizar, mas nem sempre na prática acontece. Quando o poder executivo ele consegue de alguma forma oferecer vantagens à Câmara Municipal, eles se colocam de joelho diante do executivo. E resta o quê? Resta o conselho, que é formado com pessoas da comunidade para poder fiscalizar aquilo que é do seu interesse. Quer um exemplo prático? Na gestão, atual gestão e várias outras gestões, a Secretaria de Agricultura sempre pertenceu ao PT. Então, na hora de negociar, para ver quem apoia, então o PT tem mais simpatia com a questão da agricultura, então acaba ficando com a Secretaria de Agricultura. Quais são as reais motivações? Eu não vou entrar no mérito, porque cada um responde por si. Mas eu quero dizer o seguinte: precisa ter um conselho de agricultura forte. Você pergunta hoje quem são os conselheiros de agricultura, a sociedade não sabe quem é, mas a sociedade precisa saber quem são os conselheiros, porque são eles quem aprovam as contas da Secretaria de Agricultura, como as demais secretarias, tá? Como as demais secretarias. Mas tratando da Secretaria de Agricultura, se você não tiver um conselho forte, e como é que se faz um conselho forte? O conselho forte é a partir do pagamento de jeton. Quando você paga, o jeton já está legalizada a questão do jeton, que é cerca de 15% do valor do secretário, que no próximo mandato vai gerar em torno de 5 mil, então vai estar em torno de R$ 750 os 15%, para o conselheiro, porque ele precisa ir nas reuniões ordinárias, que geralmente são feitas 2 vezes por mês, mas ele não pode faltar, porque se ele faltar na reunião, 2 vezes consecutivas, é cortado dele. Se ele faltar uma vez, ele não pode receber o jeton. Se ele faltar 2 vezes seguidas, ele é cortado e automaticamente coloca uma outra pessoa. Mas, Josué, é só para eles ganhar dinheiro? Não. É porque a partir do momento em que institui dessa forma, ele passa a ser um conselho deliberativo. Ele passa a ser um conselho deliberativo. Deixa eu voltar aqui. Ver se eu consigo voltar na minha tela aqui. Agora sim, voltei. Ele passa a ser um conselho deliberativo. E uma vez que ele seja um conselho deliberativo, ele tem poder de polícia. E para que isso, Josué? Para não continuar acontecendo o que vem acontecendo nos últimos anos. A reclamação de produtores rurais que já pagaram sua taxa para receber o porteiro adentro e já está morfando a taxa na mão e nunca receberam. Ou seja, o vizinho pagou a taxa no mesmo dia que ele, mas ele não entrou para... O vizinho foi atendido com serviço, talvez por alguma... E aí eu não vou saber o porquê, qual foi a motivação, se é porque o vizinho também é filiado do PT, ou se porque é simpatizante, ou porque é sindicalizado. Eu não sei. O certo é que o outro também pagou a taxa no mesmo dia, mas não recebeu o benefício. Quem fiscaliza isso? Chama o vereador? Chama o prefeito? Isso é coisa que o conselho consegue resolver. Porque a partir do momento que se pagou, por exemplo, se esse pagamento desse produtor não foi feito na conta única do município e foi um PIX, por exemplo, feito na conta do secretário ou de algum membro da secretaria ou de um terceiro, essa pessoa vai responder juridicamente pelo crime que cometeu, porque isso é crime, não pode acontecer. Mas quem fiscaliza isso? O conselho. Por isso que o conselho tem que ser deliberativo. E quem tem que fazer parte desse conselho é as associações rurais, é os produtores rurais, eles têm o direito de participar desse conselho. Se não for assim, meu amigo, vai ficar o tempo todo nego usando secretaria para encher o bolso e para favorecer somente os compadres, quem quiser, e aí você nunca vai ser favorecido. Assim, a Casa dos Conselhos é porque é uma única casa, em que vai estar organizado todos os conselhos. Conselho de Saúde, vai se reunir Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Agricultura, toda a secretaria, Conselho de Infraestrutura, por exemplo, o pessoal que está jogando dejetos no rio, o Conselho tem o poder de fiscalizar e deliberar.
essa água suja, o conselho tem como cobrar e tem como saber de fato em que pé está. O que o nego disse, o dinheiro está na conta, a prefeitura não fez. Será que é só isso mesmo? É isso ou não é isso? Não dá informação. É obrigado a dar informação ao conselho. Por isso que eu digo para você, precisa instituir a Casa do Conselho, para não ficar a mercê apenas de uma Câmara de Vereadores. Você não sabe como é que vai ser a próxima Câmara, se ela vai ser leniente, se ela vai ser conivente com o prefeito. Por isso você precisa ter algo independente. Fortaleça os conselhos da sua cidade. Isso serve para qualquer município. Ariquemes é um exemplo da Casa dos Conselhos. Eu fiz parte, eu vi no plano de governo de alguns candidatos, colocou aí o COMAD. Pergunta para eles o que é o COMAD. Como é que funciona o Conselho Municipal Antidrogas? Eu sei como funciona, porque eu fiz parte do COMAD em Ariquemes. Eu fiz parte do COMAD. Mas não é só isso, não é só COMAD. Todos os conselhos precisam ser fortalecidos e precisam, se essas pessoas não recebem nada, elas não têm compromisso, não vai lá. Então elas precisam ser responsabilizadas. Precisa receber o seu jeton, mas para comparecer nas reuniões e deliberar sobre ações do município. Enquanto a sociedade não fortalecer os seus conselhos, o vereador vai passando melzinho na sua boca, o prefeito vai passando melzinho na sua boca, entrega a secretaria para secretários, e se o secretário for irresponsável, e eu não estou falando de um secretário, eu estou falando do modelo, o modelo estabelecido, ele não vai funcionar e vai sempre o produtor rural ficar à mercê, pagando pagamentos às vezes até indevido, ou para quem não deveria pagar, e ele acabando ficando no prejuízo. Vendo seu vizinho ser atendido, seu vizinho recebeu uma represa inteirinho, o trator passar a semana, o mês todo dentro da propriedade dele, e do lado dele ele precisando fazer um carreador e nunca entra, um aterro do curral e nunca entra. Pense nisso, não é só a Secretaria de Agricultura, eu estou falando todos os conselhos do município, tá? Todos os conselhos precisam ser devidamente regulados, treinados para ele saber o poder que tem. Eu cito um exemplo aqui prático, eu fiz parte do conselho, fui participar de uma reunião do conselho, ao convite do presidente, em que o secretário de saúde não ia no conselho, e quem ele mandava lá não sabia responder o que precisava responder. Eu perguntei, gente, mas por que o secretário de saúde não vem? Não, já convidei 3 vezes, não vem. Você não precisa convidar 3 vezes. Você não precisa, é um conselho deliberativo. Falei para eles, faz o seguinte, manda o primeiro convite. Se não vem, manda o segundo. Se não justifica, porque não veio, não faltou, você protocola na Procuradoria-Geral do município o afastamento imediato dele. Ele só vai poder exercer o cargo, ou pelo menos receber o seu salário, depois que responder o conselho. Se a pessoa não sabe disso, fica a mercê. Fortaleça a Casa do Conselho. Isso serve para qualquer um que chegar lá? Serve. Mas se o prefeito chegar já mal intencionado, com um grupo muito grande em volta dele, não vai querer fazer, porque desse jeito não dá para ele fazer a motreta que ele quer continuar fazendo. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Eu vou trazer mais informações para vocês aqui.